Viva! Para resolver este exercício vou começar por fazer aqui um esboço do gráfico da minha função f. Tenho então o seguinte, tenho aqui o referencial com os eixos x e y. Vou marcar aqui os pontos neste referencial. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e 5. E se olharem agora aqui para a minha função f, verão o seguinte, que a função f é igual à função g, cujo gráfico eu tenho, mas em que o x passa a ser x menos 3. Recordem-se que isto implica uma deslocação de 3 unidades neste sentido. E, portanto, a minha função f vai se deslocar 3 unidades neste sentido. Logo, todos estes zeros vão andar 3 unidades para o lado direito. Este menos 2 passará então a ser 1. Terei então aqui um dos zeros da minha função. A seguir tenho o ponto 0 que passará a ser 3, outro dos zeros. E a seguir o ponto 2 que passará a ser 5. A minha função ficará algures então com este desenho. Passa aqui por um dos zeros, sobe, desce, passa por outro dos zeros e passa pelo último zero. E tenho aqui a minha função f de x. E repare então no seguinte. Aqui tenho um dos máximos e aqui tenho um dos mínimos, em que os máximos e os mínimos também se deslocaram 3 para o lado direito. Estes máximos e mínimos correspondem aos zeros da primeira derivada. Logo, na pergunta qual destas opções pode representar o gráfico da primeira derivada, a primeira derivada terá que obrigatoriamente ter dois zeros, que são os pontos 2 e os pontos 4. Nestes dois gráficos, podemos já eliminar o b e o c, uma vez que o b e o c não têm esses pontos como sendo zeros do meu gráfico da primeira derivada. Sobra-me então o gráfico A e o gráfico D. E tenho então o seguinte, se repararem, a minha função é crescente até chegar aqui a esta parte, em que atinge o máximo e depois volta a decrescer. Mas ela é crescente até 2. Se ela é crescente até 2, significa que a primeira derivada tem que ser positiva até 2. E olhando agora para o gráfico do A e do D, apenas o gráfico A tem a primeira derivada positiva, vou pôr aqui um mais, a primeira derivada positiva, até chegar ao 2, o que corresponde então à minha função. Sendo assim, a resposta correta é então a resposta A.